ou mais, se desejar. Obrigado, presidente. Bom dia, general Davi. Bom dia, general Ancia. Eu não sou militar, mas eu nasci na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, por onde os senhores passaram. Eu só tenho aqui a pedir que Vossas Excelências não façam como o atual presidente do Superior Tribunal Militar, talvez inspirada em outras altas autoridades desse país, comece a falar fora dos autos, dar opiniões políticas sobre o que não lhe cabe, porque a palavra dela não representa o plenário do Superior Tribunal Militar. Senhor Paulo Gonet, eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal para tomar alguma iniciativa. Aí depois dava aquela vaselinada, mandava lá para o senhor opinar. A prerrogativa de proteção das garantias constitucionais, individuais e da sua própria instituição não existem mais no Brasil. Não é o Ministério Público que decide, mas é o senhor que instrui, ou deveria instruir o processo, porque nem isso está fazendo mais. Quem faz é o ministro Alexandre de Moraes em vários processos. Eu acho que, eu digo isso com tristeza no coração, os membros do Ministério Público Federal devem ter vergonha do senhor hoje, muita vergonha. Eu falei para Vossa Excelência no meu gabinete, por ocasião da outra sabatina, que Deus estava lhe dando uma oportunidade do senhor desfazer todas as injustiças que o senhor fez enquanto estava lá no TSE, representando o Ministério Público Federal. O senhor fez ao contrário. O senhor perseguiu. O senhor entrou num jogo sujo de uma pessoa que, para mim, é doente. Mas o senhor está lá. Parece cumprindo ordens dele. Eu quero dar só um exemplo de como é que o senhor não merecia estar sendo reconduzido. Teve aqui nessa Comissão de Segurança Pública o senhor Eduardo Tagliaferro, fez um monte de denúncia. Uma específica em que ele cita nominalmente o senhor, que foi a seguinte: ele teve uma matéria do Metrópolis no dia 17 de agosto, que vazou uma conversa daquele grupo de empresários que apoiavam o presidente Bolsonaro. Dia 17 de agosto sai a matéria. No dia 23 de agosto, o senhor Alexandre de Moraes executa a sua decisão. Foram mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, redes sociais, quebra de sigilo bancário, de todos aqueles empresários que estavam participando de uma conversa privada no WhatsApp. Aí teve aquela grande repercussão negativa. E então o ministro Alexandre de Moraes, como havia dado uma decisão apenas com base numa matéria jornalística, ele vai tentar requentar a sua própria decisão. Ele pede que o seu juiz auxiliar, o Ayrton Vieira, solicite ao Tagliaferro para preparar um mapa mental para ajudar na fundamentação da sua decisão. E ele mostrou para a gente aqui, na Comissão de Segurança Pública, eu estava sentado aí, onde o senhor está, ele mostrou para a gente que recebeu um monte de documentos para que ele produzisse esse mapa mental nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Ele fez o mapa mental no dia 29 de agosto, mostrou para a gente aqui os metadados, para comprovar que o documento tinha sido produzido naquele dia. E sabe qual dia o Alexandre de Moraes afastou o sigilo da sua decisão, porque estava tudo sob sigilo? No próprio dia 29. Ele provou para a gente aqui que o Alexandre de Moraes fraudou a própria decisão dele. Ele tinha dado uma decisão com base na matéria de jornal, estava sob sigilo. Ele usa uma estrutura de combate à desinformação do TSE para refazer a sua fundamentação e depois dar publicidade. Aí, no meio do caminho, o Tagliaferro mostrou para a gente aqui que recebeu uma mensagem do senhor Lucas. Você conhece o senhor Lucas, né?
É seu assessor, seu próprio assessor, procurador Gonê. Cobrando o Tagliaferro. Abre aspas. Dr. Paulo Gonê, vice-PGR, me pediu para entrar em contato com você, Tagliaferro, sobre um assunto que ele tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. O ministro Alexandre de Moraes, tratando com o senhor de uma investigação que não lhe caberia. Ao juiz cabe julgar, não cabe perseguir ninguém. E o Tagliaferro anunciou daqui, ó. Eu enviei o que eles me pediram para o Gonê. Eu enviei pessoalmente para ele, para o senhor, os pedidos que o Moraes combinou com ele. Eu enviei diretamente para o WhatsApp do Paulo Gonê. Foi quando ele mostrou aqui para a gente, para essas câmeras que estão nos filmando aqui agora, as mensagens do próprio telefone dele, que ele te havia enviado para o senhor. Foi quando até vazou o seu número publicamente, sem querer, mas aconteceu. Foi sem querer mesmo. E diante dessa grave denúncia, senhor Paulo Gonê, o senhor próprio está envolvido, o que o senhor fez? Se o senhor quiser responder agora, o senhor fez alguma coisa? Nada, né? O senhor não fez nada, ou pior, o senhor começou a investigar o próprio Tagliaferro. O senhor denunciou o Tagliaferro depois do que ele denunciou aqui. O senhor ofereceu denúncia contra o Tagliaferro por violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O senhor, ao invés de investigar as graves denúncias, o senhor foi investigar quem denunciou. Igualzinho o senhor está fazendo com o deputado Bolsonaro agora. Ele vai para os Estados Unidos, denuncia os abusos de Alexandre de Moraes e Vossa Excelência está aqui, abrindo inquérito para persegui-lo, ao invés de investigar as graves denúncias que estão sendo feitas. O senhor não tem vergonha de fazer isso? Nenhuma vergonha. Eu enviei todas essas denúncias, essa e várias outras, para o senhor. Está lá na PGR. Mandei o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando era ainda o ministro Barroso. E não acontece absolutamente nada. Essa, senhor Paulo Gonê, foi apenas uma situação que foi aqui evidenciada. Imagina quantas outras não aconteceram ao longo dos últimos anos. Esse conluio, esse jogo combinado, essa manipulação, essa farsa. E o senhor participando de tudo isso? O senhor colaborando com a perseguição a pessoas inocentes? O senhor não sente mal de fazer isso, não? O senhor consegue chegar em casa e olhar nos olhos da sua esposa e ficar com a consciência tranquila? Tudo isso que o senhor está fazendo, em conluio com alguns outros do Supremo Tribunal Federal, é absolutamente nulo no Estado Democrático de Direito de verdade. E o jogo combinado dá um ar de ilegalidade. Não, o colegiado decidiu, tudo combinado. Todo mundo já sabe o resultado muito antes do processo começar. Não pelo que está nos autos, mas por quem vai julgar. Eu vou concluir agora, presidente, porque na sua frase inicial, o senhor Paulo Gonê disse que não fala nos autos. Mentira. Não fala fora dos autos. Mentira. O senhor não só fala fora dos autos, como o senhor atropela o Congresso Nacional, quando declara já de antemão, sem nem saber que texto está num possível projeto de anistia, que a anistia é inconstitucional. Eu vou lembrar ao senhor que lá em 1988, os constituintes de 1988 elencaram inicialmente 5 crimes que eram insuscetíveis de anistia: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E tinha um quinto lá chamado, não sei se o senhor conhece, crime contra o Estado Democrático de Direito. O então deputado Caó faz uma emenda supressiva para retirar o Estado Democrático de Direito, para ficar claro
que esse é um crime que podia ser, sim, passível de ser anistiado. Sabe quem votou a favor desse destaque aqui, senhor presidente Otto? Para que fosse revogado isso e nós tivéssemos hoje esse texto na Constituição em vigor, com apenas os 4 tipos de penais que não podem receber anistia. Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, todos esses que hoje arrotam para dizer que essa anistia é inconstitucional, como o senhor fez antecipadamente. Vários outros ícones da esquerda, porque já sabiam que naquela época, Lula também, já naquela época, isso podia ser usado de forma distorcida, como está sendo usado hoje. E eu quero deixar uma pergunta ou reflexão para o senhor para concluir, presidente Otto Alencar. O senhor vai mesmo tirar uma prerrogativa aqui do Congresso Nacional? Eu queria que o senhor anotasse essa pergunta para responder. O senhor vai tirar a prerrogativa do Congresso Nacional para fazer o processo de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal? Porque o que está sendo dito já pela imprensa, não sei como é que a imprensa fica sabendo se o senhor não fala, né? Que o senhor vai opinar ao ministro relator no STF para dizer que somente o Procurador-Geral da República pode oferecer o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Queria saber se isso é verdade. E se for verdade, por que o senhor está fazendo isso? Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, já que as outras do senhor ficou só me olhando aqui, olhou para o lado de vez em quando. O senador Flávio, mas não é hora dele responder, ele vai responder depois. E eu vou concluir, deixando, já que o senhor é uma pessoa religiosa, um versículo de Isaías 55, 7. Abre aspas aqui para esse versículo, para esse ensinamento. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. E eu, sinceramente, eu ainda espero que o senhor se arrependa de tudo que o senhor está fazendo com pessoas inocentes, com milhares de pessoas inocentes. Senador Espiridão Amin. O doutor Flávio Gonet terá o direito de responder às indagações dos 3 senadores. Como? Paulo Gonet terá o direito de responder aos 3 senadores depois, no tempo que desejar. E eu quero chamar a atenção dos senadores que o constrangimento numa arguição é uma coisa muito... É um constrangimento na arguição, é uma coisa que, na minha carreira política de 30 e tantos anos, meu pior adversário, eu nunca fiz isso. Até porque a força não é manifestada de forma correta até na hora que existem posições extremas. A serenidade diminui muito a exaltação. O senador Jorge Seife, ele colocou as perguntas de ordem técnica. Eu parabenizo Vossa Excelência. Como assim deve ser? Dentro de uma casa legislativa, a palavra, do ponto de vista ético, deve ser mantida e também com a linguagem que sempre seja dentro do procedimento que o parlamento aceita e que não fere os ouvidos dos senhores senadores.